Este trabalho foi produzido por estudantes da graduação do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Os personagens são fictícios e utilizados para uma melhor compreensão do tema. Agradecemos pela atenção, fique com o trabalho. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Thalita. Eu sou o Paulo. E convidamos para este episódio dois especialistas em neurociência, Brenda Azevedo e Kimi Kuno. Além disso, a nossa equipe também consta com um roteirista, o Matheus, e o nosso editor, Rodrigo. Hoje vamos embarcar numa jornada pelo cérebro humano, com a ajuda de um filme que muitos já devem ter visto, né? Divertidamente. Nessa animação, acompanhamos a Riley, uma garota de 11 anos, e suas emoções, alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho, que atuam como protagonistas numa espécie de sala de controle do cérebro. Mas mais do que uma animação divertida, o filme levanta questões importantes sobre como as emoções se organizam, como as memórias são formadas e como tudo isso afeta o nosso comportamento. É justamente isso que vamos explorar hoje. O que divertidamente acerta sobre o funcionamento do cérebro e como que a neurociência nos ajuda a entender esses processos de maneira mais profunda. Bom, agora que a gente já conhece a Riley e as suas emoções, a gente vai falar sobre outro ponto muito interessante que tem no filme, que é a memória. No filme, as lembranças da Riley são representadas por pequenas bolinhas coloridas que ficam armazenadas naquelas prateleiras enormes, né? Algumas delas são mais importantes, que são chamadas de memória base, e influenciam diretamente a personalidade dela. Mas será que isso tem algum fundamento na neurociência? O que as nossas especialistas têm a dizer? Então, na realidade sim. O filme usa uma metáfora bem criativa, mas que se conecta com conceitos reais sobre como o nosso cérebro forma e armazena as memórias. Cientificamente, a memória pode ser entendida como a ativação de circuitos neurais bem específicos. Cada memória corresponde a um conjunto de conexões entre neurônios, chamadas de sinapses, que se fortalecem com o tempo e com a repetição. Quanto mais usamos uma informação, mais forte fica essa conexão. Quando uma memória não é mais ativada com frequência, essas conexões se enfraquecem, é o que chamamos de esquecimento. E o filme representa isso de forma visual bem interessante. As esferas vão ficando acinzentadas e caem fora das prateleiras, como se fossem descartadas. Essa representação dialoga com a ideia de poda sináptica, que é quando o cérebro literalmente se desfaz de conexões que não estão sendo mais usadas, algo muito comum na infância e adolescência. Outro ponto muito legal do filme é a separação que eles fazem entre memórias recentes e antigas. No cérebro também existem áreas específicas para diferentes tipos de memória. Por exemplo, o hipocampo. Ele é fundamental na consolidação das memórias episódicas, aquelas relacionadas a eventos vividos. E ele ajuda a transferir essas memórias do armazenamento de curto prazo para o de longo prazo. É como se, depois de um tempo, algumas esferas fossem enviadas para um arquivo mais seguro dentro da cabeça da Riley. Além disso, no filme, em vários momentos, umas lembranças antigas voltam à tona, como aquela musiquinha lá do comercial de pasta de dente, aquela música chata pra caramba. Isso mostra como a evocação da memória acontece por gatilhos bem específicos, podem ser sons, imagens, cheiros, e que o acesso a essa informação, a essa memória, depende da ativação daqueles mesmos circuitos que foram usados na hora de armazenar a memória. Bom, e segundo os neurocientistas, memórias são organizadas por redes neuronais e passam por um processo chamado consolidação, que envolve mudanças bioquímicas nas sinapses. O que vemos no filme é uma representação simbólica, mas bastante eficiente para explicar visualmente como essas conexões se fortalecem, se apagam ou se tornam parte da nossa personalidade. Tá, vocês explicaram sobre a memória e tudo, mas o ponto central do filme são as emoções e eu queria entender, porque no filme apresenta a alegria, a tristeza, a raiva, o medo e o nojinho, que comandam a mente da Riley numa sala de controle. Mas eu queria entender se na vida real realmente existe essa sala de controle, como que funciona? Na verdade, essa metáfora lúdica ilustra algo que realmente acontece no nosso cérebro, embora de forma bem mais complexa. Na vida real, quem comanda nossas emoções é o sistema límbico, um conjunto de estruturas como a amígdala, o hipotálamo e o hipocampo, que atuam juntas para regular o que sentimos. Diferente do filme, não existe um único painel central. Cada emoção ativa áreas diferentes do cérebro e essas regiões são altamente interligadas e interdependentes, ou seja, nenhuma emoção age sozinha. Elas formam uma rede dinâmica que molda nossas reações, decisões e até nossas memórias.
Mas eu fiquei com uma dúvida que o pessoal de casa também pode ter ficado. No caso das emoções, o que são as emoções mesmo, no ponto de vista da neurociência? Então, as emoções, elas são vias neuronais que estão extremamente interligadas, mas didaticamente, para explicar, a gente pode separar elas. Então, vamos começar pela alegria, por exemplo. Ela ativa regiões associadas com receptores dopaminérgicos, que se concentram principalmente nos gânglios basais. Os gânglios basais, eles também estão associados à expressão desgosto. Aí, no caso do filme, ele vai estar associado com a nojinho. A raiva já é uma emoção relativamente mais complexa, porque existem duas possíveis motivações da raiva em animais. A agressão predatória, que é aquela que busca por obtenção de alimento, e a agressão afetiva, que está mais relacionada à defesa do animal. Ambas possuem uma relação com ações no hipotálamo lateral, mas são ativadas de forma diferente. A tristeza, ela já se relaciona com a ativação de diferentes áreas no sistema límbico, que culmina na diminuição do metabolismo da glicose no córtex pré-frontal. O medo, ele está associado principalmente à amígdala, que detecta e mantém emoções relacionadas, e também coordena as respostas associadas ao perigo. E além disso, o filme também acerta quando mostra que as emoções não atuam de forma isolada. No início da história, cada memória da Riley tinha uma cor: alegria, medo, raiva e assim por diante. Mas no final, vemos que as lembranças passam a ter múltiplas emoções misturadas, como quando ela sente tristeza e alegria ao lembrar da infância. Isso mostra a integração emocional que acontece com o amadurecimento e que tem base real no funcionamento do cérebro. Agora pensando no que acontece no filme, pode ser que o ouvinte, você aí de casa, tenha ficado com a pergunta: o que aconteceria se alguém perdesse a capacidade de sentir uma emoção? Então, como o sistema de emoções é extremamente integrado e interdependente, seria relativamente bem difícil perder apenas uma ou duas emoções, sem que isso afetasse todas as outras. Então, um caso bem legal de exemplo disso é do Phineas Gage. Ele sofreu um sério acidente de trabalho e gerou alguns danos cerebrais, mas ele sobreviveu. Só que antes do acidente, ele era um trabalhador eficiente, uma mente bem equilibrada, ele era visto como um homem bem inteligente e talentoso. Só que depois do evento, que afetou o lobo frontal, ele ficou indeciso, ele demonstrou indiferença, falsidade, deslealdade e desleixo até. Bom, mas o que isso nos mostra, né? Mostra que as emoções são fundamentais para a nossa identidade e, como vimos no filme, quando a Riley perde a alegria e a tristeza, ela também perde o rumo das decisões e dos sentimentos. Emoções são mais do que sentimentos, são guias para como nos comportamos e nos relacionamos com o mundo. Bom, e com isso chegamos ao fim deste episódio. Esperamos que tenham gostado de embarcar nessa jornada pelo cérebro humano com a gente, explorando as memórias e as emoções da Riley divertidamente, e como isso se conecta com a neurociência real. É muito interessante perceber como um filme pode nos ensinar tanto sobre o nosso próprio funcionamento mental. Queria agradecer a presença das especialistas e a atenção de vocês.